Muito bem, pessoal. Hoje nós falaremos sobre a expressão entidade familiar, muito corriqueira no direito de família, embora encontremos pouquíssimas vezes o seu conceito. Buscaremos conceituar, portanto, entidade familiar. Onde nós encontramos esta expressão? Bom, encontramos a expressão entidade familiar no artigo 226 da Constituição Federal, precisamente em seus parágrafos 3º e 4º. O parágrafo 3º trata da união estável, ao passo que o parágrafo 4º trata da família monoparental. Essa disposição da Constituição, referindo-se à união estável e à família monoparental como entidades familiares, levou que, nos primeiros tempos após a promulgação do texto constitucional, surgisse certa celeuma no sentido de que, ora, se entidade familiar é a união estável ou a família monoparental, família é apenas aquela advinda do casamento civil, que por sinal é tratada no parágrafo 1º deste mesmo artigo 226. Bom, hoje em dia essa divergência não existe mais. Então não se fala que família advém do casamento e que entidade familiar, um segundo nível de família, digamos assim, aplicar-se-ia à união estável e à família monoparental. Então, este entendimento, essa bifurcação, não mais existe. Veremos isso no próprio conceito de entidade familiar. Bom, o que é, portanto, a entidade familiar? Entidade familiar é um núcleo de convivência social. Todavia, não é qualquer núcleo de convivência social. Trata-se de um núcleo de convivência social qualificado pelo casamento civil, pela união estável ou pela monoparentalidade. Núcleo social qualificado pelo casamento, pela união estável ou pela monoparentalidade. Portanto, vejam só, aquela divergência que existiu após a promulgação da Constituição, hoje em dia está absolutamente superada, até pela jurisprudência do STF, que equiparou os efeitos da união estável, muitos dos efeitos da união estável, ao casamento civil. Mas isso é um tema para um próximo vídeo. Bom, a monoparentalidade pode surgir de diversas formas. E aqui eu trouxe apenas 3 exemplos, tais como o divórcio, no caso do casamento, ou da dissolução de uma união estável, a adoção unilateral e a realidade muito comum que nós temos e que nós encontramos pais e mães solteiros cuidando de seus filhos. Todos esses 3 exemplos nos trazem à tona a ideia de monoparentalidade. Bom, portanto, entidade familiar não escalona níveis de família. Abarca, na verdade, núcleos de convivência social que são qualificados pelo casamento, pela união estável e pela monoparentalidade. Todos eles num mesmo nível, num mesmo altiplano constitucional de dignidade. Não havendo diferenças entre eles, exceto aquelas, obviamente, próprias que caracterizam o casamento, a união estável e a monoparentalidade. Mas, em termos de dignidade constitucional, estão no mesmo nível, estão em um mesmo patamar. Bom, surge então uma questão. E aquelas uniões poliafetivas, né, de um homem com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens, enfim. Essas uniões enquadrar-se-iam neste conceito de entidade familiar? Até o momento, não. Primeiro, ausência de previsão, tanto constitucional e, por conseguinte, legal. Segundo, porque o CNJ, em 2018, salvo engano, proibiu que os cartórios registrassem escrituras públicas de uniões poliafetivas. Portanto, em relação a estas uniões, nós não as consideramos como entidades familiares.
não as consideramos como entidade familiar, até o momento. O que nós temos como entidade familiar, portanto, como núcleos de convivência social, nós temos o casamento civil, a união estável e a monoparentalidade, que acabam qualificando estes núcleos e, portanto, originando uma entidade familiar.